Débora, a gente vai seguir em Brasília, porque enquanto está rolando o julgamento da trama golpista, temos também toda aquela pressão no Congresso pela aprovação do projeto da anistia. E o próprio governo já está começando a trabalhar com a possibilidade de que algum tipo de texto de anistia seja aprovado, ainda que seja uma versão mais light, né, em relação àquele projeto defendido pela oposição. A Samantha Klein tem as informações. Oi, Samantha, boa tarde. Boa tarde, Carol e Débora. É bem nessa linha que o Palácio do Planalto está trabalhando, ou seja, de que um projeto de anistia que não conceda aquele perdão amplo e restrito acabe avançando, seja aprovado pelo Congresso somente depois do julgamento do núcleo crucial da trama golpista. A expectativa também é que seja aprovada uma proposta mais próxima daquilo que está sendo articulado pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que trata só de redução de penas e não beneficiaria o ex-presidente Jair Bolsonaro. Porém, a oposição bolsonarista afirma que não dará votos para um texto que não associe um perdão a Bolsonaro. E aí fica um dilema bastante grande nessas articulações e negociações que estão ocorrendo nos bastidores. Governistas também consideram que a proposta do presidente do Senado é um projeto alternativo e que não se trata de uma anistia, mas de uma redução de penas sem resultar numa intromissão ao judiciário. Ainda assim, parlamentares governistas consideram que o saldo da semana foi positivo, apesar da ofensiva da bancada bolsonarista, que teve até o reforço do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Essa pressão ficou sobre o presidente da Câmara, Hugo Mota, que conseguiu jogar a pauta para as próximas semanas e acabou pedindo ontem à noite um mapa de votos ao líder do PL, Sóstenes Cavalcante. A oposição quer uma anistia radical que anule a inelegibilidade de Bolsonaro e também amplie a anistia para os investigados daquele inquérito das fake news. Para essa matéria, a líder do PSOL, Thalíria Petroni, argumenta que a bancada bolsonarista não tem votos. Mas esse texto não tem voto. É impossível eles conseguirem maioria para votar um texto tão grave, assim, que ataca tanto a democracia, o Supremo, joga o Brasil numa crise institucional sem precedentes. A gente precisa barrar o avanço dessa agenda, porque mesmo que depois ela se aprovada uma anistia, seja inconstitucional e tudo mais, a gente vai ter uma crise institucional, com o acerramento da crise entre os poderes, que não interessa ao povo brasileiro, não interessa a democracia. Já a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, afirmou hoje que qualquer tipo de anistia para quem cometeu crimes contra o Estado Democrático de Direito não pode existir. Essa manifestação ocorreu numa entrevista para a Globo News. Qualquer projeto de anistia que for colocado no plenário para discutir, como é uma matéria de quórum simples, ou seja, precisa de uma aprovação de quórum simples, corre muito risco de ser emendada em plenário para dar anistia para Bolsonaro. E vamos lembrar aqui que tanto Eduardo Bolsonaro como Flávio Bolsonaro já se manifestaram dizendo que esse processo, que é para os pequenos, não serve, que tem que ser ampla, geral e irrestrita. E questionada sobre um eventual veto do presidente Lula, a ministra Gleisi Hoffmann afirmou que não tratou do tema com ele, pois acredita na rejeição da matéria. Com vocês. Obrigada, Samantha. E aí você veja, né, Débora, que a ministra Gleisi Hoffmann, inclusive, disse que considera que o deputado Arthur Lira, ex-presidente da Câmara, integra a base de apoio do governo. Você não acredita que ele tem uma posição... Pois é. Eu conto, você conta. Alguém vai ter que contar. Que acredita que ele não tem uma posição contra o governo nessa matéria da anistia, diz que não viu esse rompimento, mas assim, a gente lembra que naquela época do motim, né, da oposição ocupando mesa, diretor e tal, a negociação toda para acabar com o motim foi no gabinete do Lira, e justamente incluía a votação dessa matéria da anistia, então, não sei não, hein. Tá difícil a coisa.